abrimos, né, essa reta final aqui do Morning falando sobre a movimentação em torno da conversa entre o presidente Lula, Donald Trump. O Mano tem atualizações para a gente junto com a equipe de Brasília sobre quem participou dessa reunião efetivamente, né, Mano? Estiveram presentes na videochamada o vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou de diversas tratativas antes dessa se tornar possível, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o ministro de Relações Internacionais, Mauro Vieira. Há muita expectativa sobre qual o conteúdo da reunião, que, pela nossa apuração, já acabou, né? Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já saiu da reunião e informou à imprensa que o presidente Lula soltará daqui a pouco uma nota oficial explicando qual foi o conteúdo e o desfecho dessa reunião. Então, grande expectativa, mas participaram da reunião, portanto, os ministros que participaram da tentativa de negociação e de diálogo, né? O ministro da Fazenda, vice-presidente Geraldo Alckmin, que acumula o Ministério da Indústria e Comércio, e também o ministro de Relações Internacionais, Mauro Vieira. Bom, a gente não está aguardando só também a manifestação oficial por parte do governo brasileiro, que, como o Mano bem trouxe, né, vai ser emitida em breve, mas também entrando em contato com o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, para trazer as atualizações sobre a Casa Branca, se houve também uma manifestação por parte dos Estados Unidos. Inclusive, para o pessoal que está nos acompanhando pelo rádio, repercutimos aqui a conversa, a videochamada entre o presidente americano Donald Trump e o governo brasileiro, né, por meio do presidente Lula e outros ministros. Fernando Haddad saiu há pouco, falou para os jornalistas que a conversa foi positiva, só que foi genérico, né? Eu acho que se tivesse mais elementos, ou até para numa forma de não atrapalhar, dizer que ele que se pronunciou, trazer esse protagonismo para o Lula, realmente a gente fica na dúvida se foi positiva, se não foi, se o protagonismo vai ser em relação à fala do presidente Lula. E aí a gente fica... Por enquanto não dá para concluir, porque é protocolar que numa situação dessa relevância, dessa dimensão, com a participação direta do presidente da República, seja o presidente a vir a público explicar o resultado dessa reunião, né? Lembrando que, num contexto em que tivemos agora recentemente a aprovação da reforma do imposto de renda, que foi uma bandeira muito importante da campanha eleitoral, uma promessa eleitoral por unanimidade aprovado na Câmara dos Deputados, ou seja, estamos vivendo uma maré que pode ser considerada positiva do ponto de vista do governo Lula. Então, nesse contexto, o presidente se colocar como o porta-voz de uma notícia como essa é o esperado, né? É provável que seja isso que a gente assista daqui a pouquinho. Eu vi você agora há pouco, Jess, no celular ali, tem alguma apuração ou não? Não, então, se for muito bom, ele não vai fazer nem nota. Ele provavelmente ou vai chamar uma coletiva ou fazer um pronunciamento, de fato, à nação via rádio e TV. Agora, se a gente vê aí um pronunciamento dele via SECOM, via nota alguma coisa, provavelmente vai ser aquele pronunciamento morno, né? Que as tratativas começaram, há um longo passo, ainda há muita negociação, mas determinadas situações estão esclarecidas e bem nessa direção. Mas a verdade seja dita, eu não acho que ninguém está mais ansioso para saber qual que foi ali, o que foi dito nessa reunião, do que o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Porque aqui nós vamos ver uma construção com Trump, uma proximidade que o governo brasileiro não tinha, direta. Então, agora, é bem aquele ditado, né? Toda história tem pelo menos duas versões. E aqui, Trump talvez esteja diante de uma nova versão, de novos interesses, como bem colocado no bloco anterior pela minha colega Maria, que a gente precisa ver que existem interesses econômicos dos Estados Unidos que são fundamentais. A carne aumentou de preço nos Estados Unidos, o cafezinho aumentou de preço. Então, lembra quando a gente falava sobre a nossa situação econômica e falava que isso acabava ressoando na aprovação do presidente Lula? A realidade é a mesma para Donald Trump. Então, ele também quer mitigar essas situações para ter uma melhora da sua avaliação nessa lógica econômica aí do consumo. E tem a questão das terras raras, que pelo impasse com a China, impasse muito forte que se está tendo em relação à China, para vocês terem ideia, o New York Times fez uma matéria recente mostrando como que a
a importação de soja, a exportação dos Estados Unidos para a China está sendo barrada, várias questões estão acontecendo, terra rara barrada também, é muito importante para a tecnologia. Então, ele está buscando costurar, talvez, essa aliança estratégica com o Brasil, que, de fato, para os Estados Unidos seria muito benéfico e muito estratégico. Exatamente. Estratégico é um ponto nessa conversa. Eu acredito que o Trump está com os olhos grandes aqui na América Latina, justamente pelo que você tocou, Jess, a questão da China e da influência que a China tem aqui na América Latina. Os Estados Unidos estão voltando a virar os olhos para cá. Lembrando aqui que daqui a uns dias vai anunciar um empréstimo bilionário para a Argentina. Tem parceiros ideológicos aqui na região e inimigos ideológicos também. Então, o Brasil é essencial nessa estratégia mais ampla dos Estados Unidos de conter os avanços da China aqui na região e se colocando aí como a principal potência no mundo, né? Essa rivalidade entre esses dois países em busca do pódio. Lembrando aqui que os Estados Unidos ocupa o cargo de maior economia do mundo, seguido da China. Bom,